Muito bem, amigos, hoje eu venho trazer para vocês a primeira de algumas aulas, talvez 3, 4, 5 aulas de Adobe Illustrator aqui no canal, tá? A depender de como esse primeiro vídeo ele se comportar na visão de vocês com relação a likes, inscrições e comentários, eu vou analisar tudo isso e pesar para ver se cabe dentro aqui da minha agenda estar trazendo alguns vídeos iniciais aqui dentro do Adobe Illustrator, tá? Mostrando para vocês alguns caminhos, algumas coisinhas aqui, tá? Já não é de agora que as pessoas me pedem vídeos sobre isso, então fortaleça aí, tá? Se você quer mais vídeos de Adobe Illustrator aqui no canal, clica aí com força no gostei, compartilhe esse primeiro vídeo para a maioria das pessoas que você puder em grupos de design gráfico, no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, onde você puder. E por hora é isso aí, tá? Então eu vou abrir aqui o meu Adobe Illustrator e a versão que eu estou usando nesse exato momento é a versão 2019, embora eu tenha assinado a Creative Cloud, eu não atualizei o Illustrator por não ser um software que eu uso constantemente, eu ainda sou adepto ao CorelDRAW, tá? Uso Photoshop, uso Adobe Premiere, Adobe Bridge, mas ainda não uso com frequência, não gosto muito. Aliás, não gosto não tenho a necessidade intensa de usar o Illustrator, mas é bom que a gente tenha conhecimento nos programas, né? Porque a hora que não dá com um, vai com o outro mesmo, tá? Então, esse primeiro vídeo, deixa eu só desligar aqui as notificações do celular. Então, esse primeiro vídeo aqui vai ser para mostrar para você a interface do Illustrator, mostrar para você como ele se comporta e talvez, volta e meia aqui, eu citar diferenças com relação ao CorelDRAW, já que esse canal aqui tem um grande conteúdo, vasto conteúdo de CorelDRAW, muitas pessoas têm essa familiaridade com o Core vai se bater muito aqui dentro do Illustrator, tá? Tô demorando aqui mais porque isso aqui é uma introdução ao Adobe Illustrator, então eu tenho que explicar para vocês algumas coisas, tá? Antes de a gente passar para o conteúdo que realmente importa, beleza? Quando você abrir o seu Illustrator, você vai se deparar com uma tela como essa, ou talvez você se depare com uma tela de boas-vindas, caso seja a sua primeira abertura, né? Inicialização do Adobe Illustrator. Caso seja, eu gosto sempre de usar o atalho Ctrl+K, ele vai abrir as preferências do programa. Eu desmarco essa opção aqui, ó, de exibir tela inicial quando nenhum documento estiver aberto. Então eu desmarco essa opção e aí sempre que eu abrir o Adobe Illustrator, ele vai vir para essa tela aqui. Muito bem, deixa eu explicar para você como ele se comporta. Aqui do lado a gente tem como de praxe em qualquer outro software, tá? Ou pelo menos na grande maioria, tá? De softwares vetoriais, de edição vetorial e até mesmo de edição bitmap, a gente tem do nosso lado esquerdo as ferramentas, tá? Aquilo que a gente vai usar para poder compor o nosso trabalho, obviamente. Aqui no topo a gente tem o nosso menu, tá? Também é muito comum a gente ter isso nos outros programas, tá? Aqui do nosso lado a gente tem o que seria aquelas janelas de encaixe, tá? Não é esse o nome que se dá aqui, mas o que seria aquelas janelas de encaixe lá dentro do CorelDRAW. De maneira que a gente também pode encaixar e desencaixar esse quadro daqui, tá? Da mesma forma que a gente pode adicionar novos elementos a esse quadro aqui do lado também, tá? Eu vou chamar isso de quadro, tá, pessoal? Para que fique mais fácil a familiaridade aí com vocês, ok? Então perceba que aqui dentro eu tenho propriedades, camadas e bibliotecas. Essa vai ser talvez as coisas que vão vir por padrão ali a primeira vez que você iniciar o Adobe Illustrator, tá? Claro que isso pode ser mudado depois, tá? Sem problema nenhum. E se você não sabe, o Adobe Illustrator trabalha com camadas, tá? E aquilo que seria páginas lá no CorelDRAW, aqui nós chamamos de pranchetas, tá? Por assim dizer, ou camadas é uma coisa, pranchetas é outra, tá? Aqui a gente não trabalha com páginas, trabalhamos dessas duas formas, camadas e pranchetas, ok? Nessa primeira aba, nessa primeira janela que você está vendo aqui, a gente tem aqui em cima esse menuzinho chamado de essenciais, tá? Aqui a gente já tem áreas de trabalhos predefinidas pelo próprio Illustrator que você pode estar mudando a depender do tipo de trabalho que você vai executar, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui essenciais, o que seria, vamos dizer, quadros e ferramentas e abas essenciais que eu preciso comumente em qualquer trabalho. Então, essa é a área de trabalho essencial. Se eu clicar aqui, eu tenho outras áreas de trabalho, como por exemplo, automoção,
Perceba que ele me mostra uma área completamente diferente, embora as ferramentas aqui se mantenham praticamente iguais. Aqui do lado eu tenho outras coisas, tá? Então me abriu aqui, por exemplo, um menu de ações. E aqui eu tenho atalhos. Se você já usa o Photoshop, você vai se familiarizar facilmente com isso aqui, tá? Eu tenho aqui alguns atalhos, ó. Eu posso clicar e expandir esses atalhos, tá? Olha só, temos aqui o guia de cores, tenho aqui amostras, pincéis e símbolos. Aqui embaixo eu tenho amostra, pincéis e símbolos também. Seriam as configurações, né, no caso. Aqui embaixo eu tenho um traçado, gradiente, né, transparência. Aqui seria o degradê, né, nesse caso. A grande maioria das ferramentas, né, dos painéis aqui dentro do Illustrator, eles vão vir agrupados. É muito comum que isso aconteça, que você selecione um e do lado esquerdo e direito você encontre uma outra ferramenta, um outro recurso dentro de um grupo, né? Como vocês percebem aqui, ó. Aqui em cima eu tenho traçado, gradiente e degradê. Se eu venho aqui para baixo, eu tenho a mesma coisa, só que dessa vez vem com o gradiente já selecionado. Então, eu tenho esses grupos aqui que eu posso expandir ou minimizar, né? A depender da minha vontade. Então, essa é uma das áreas de trabalho. Eu, particularmente, gosto sempre de usar essa clássicos essenciais, tá? Eu prefiro dessa forma, ele muda aqui, ó, a minha barra de tarefa, ele expande a minha barra de tarefa, não, minha barra de ferramentas, tá? Eu posso voltar ao normal se eu quiser, clicando nessa setinha que fica aqui do lado, eu posso deixar uma abaixo da outra enfileirada. Se eu clicar na seta do lado, eu consigo expandir essa caixa de ferramenta e dessa forma eu tenho duas fileiras de ferramenta. Eu vou ser honesto, pouquíssimo eu uso dessa forma, tá? Eu geralmente deixo assim. Eu prefiro trabalhar dessa forma, é questão de gosto e talvez de costume, tá? Aqui embaixo eu tenho outras coisas, ó, como impressão e prova, tenho uma outra área de trabalho, aqui eu tenho layout, pintura, várias outras aqui. Eu vou manter isso aqui dentro do clássicos essenciais para poder mostrar algumas outras coisas para vocês. Se você sentir a necessidade de colocar alguma outra janela aqui, e você vai sentir isso ao decorrer do seu trabalho, né? Sempre que você estiver criando alguma coisa dentro do Illustrator, você vai sentir a necessidade de colocar um atalho para algumas funções aqui do lado, alguns quadros aqui do lado. Como, por exemplo, eu posso vir para fazer isso, vir aqui em janela e posso marcar qualquer uma dessas opções aqui que ela vai cair aqui do lado. Por exemplo, eu gostaria de trabalhar com camadas, então eu vou clicar aqui em camadas. E nesse momento ele já abre aqui um painel de camadas. Nesse caso, a gente já tem esses atalhos aqui. Então ele só fez, na verdade, expandir. Mas eu posso, ao invés de deixar isso como um atalho, deixar fixo aqui como um painel mesmo. Perceba que eu cliquei em janela e ele veio agrupado com exportação e também pranchetas, tá? Então eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Posso pegar isso, tá? Isso aqui tudo. Ou janela separada, ou o grupo inteiro, e posicionar aqui, tá? Então, olha só, agora eu tenho tudo aqui em cima, tá vendo só? Eu posso aumentar isso aqui também, caso eu queira. Se você tiver um monitor maior, não tem nenhum problema que você aumente isso aqui. Ó, então, vou deixar camada aqui na ponta e vou deixar pranchetas aqui também. Eu poderia tirar essa exportação daqui, ó. Eu arrasto ele para cá e fecho ele, tá? Posso trabalhar somente com isso aqui, por exemplo. Aqui dentro você tem outras opções que você pode estar marcando ao decorrer das criações, beleza? Vamos criar um novo documento aqui. Eu tenho várias maneiras de criar um novo documento dentro do Illustrator, bem como nos outros programas, tá? Eu posso vir aqui em arquivo e vir aqui até novo. Desse jeito ele abre para mim o painel de novo documento, onde eu posso fazer uma pré-configuração. Eu já tinha feito um arquivo agora há pouco de 1080 por 1080 pixels, marcando a opção de web. É por isso que ele está aqui em seus itens recentes, tá? Então tudo que você estiver criando no Adobe Illustrator e você fechar, salvar e tal, quando você abrir novamente, ele vai ficar aqui para você e você vai poder acessá-lo com mais facilidade, tá? Aqui eu já posso dar um nome a um documento, vou botar aqui documento teste, tá? Vou botar aqui documento teste. Eu geralmente gosto de colocar o nome depois de já ter criado, né, e tudo mais. Então aqui eu tenho a largura e a altura, já coloquei 1080 por 1080. Eu já marquei a opção de web aqui em cima, tá, pessoal? Por isso que ele já veio com a unidade de medidas em pixel.
e a gente sabe que trabalho para web a gente usa essa unidade de medidas, né? Pixels. Aqui eu poderia mudar para a aba de impressão e ele já viria configurado como milímetros ou centímetros, polegadas, alguma coisa assim. No meu caso eu vou deixar isso aqui como pixels mesmo. Aqui do lado você tem a orientação e aqui a gente tem uma sangria que a gente já pode configurar desde agora também, tá? Posso clicar aqui em mais configurações e ter um apanhado de outras funções mais específicas desse novo documento. Ele já me mostrou o nome aqui. Aqui ele me mostra o número de pranchetas, embora eu também poderia acessar isso por aqui, tá? Esse pranchetas aqui você pode considerar como se fosse páginas, tá? Lá dentro do Corel. Então, aqui no Illustrator se chama pranchetas, tá? Então, clicando em mais configurações, você é levado para essa aba, para esse novo painel, onde você pode configurar o espaçamento entre uma prancheta e outra, e aqui vai uma vantagem do Illustrator sobre o CorelDRAW. Você pode visualizar as páginas, né, entre aspas, as pranchetas, todas em uma única tela. Isso facilita para você e até mesmo para fazer uma apresentação para o seu cliente posteriormente. Então isso facilita muito. Então ele está me dando aqui ó, uma distância de uma prancheta para outra de 20 pixels. Eu acho interessante isso, tá? Eu poderia diminuir caso eu quisesse fazer uma arte tendo continuidade de uma prancheta para outra. Eu poderia diminuir o distanciamento para facilitar isso para mim. Aqui eu tenho outras configurações, né, de largura e tudo mais, unidade em pixel, orientação. Poderia configurar aqui algumas outras coisas. O perfil de cor, nesse caso, obviamente, já está em RGB e tal. Olha só, aqui eu poderia criar uma ou duas pranchetas, enfim. Se eu marcar uma, ele obviamente tira o espaçamento, né? Ele não me mostra o espaçamento porque não tem outra prancheta para ele dar um espaço entre uma e outra, tá? Então eu já posso começar o meu documento com uma, ou com três, ou com quantas pranchetas eu quiser. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, vamos colocar aqui 4 pranchetas, beleza? E aqui eu tenho um espaçamento de 20 pixels, ele está me mostrando aqui 2 colunas, quer dizer que vai ficar 2 pranchetas em cima e 2 embaixo. Se eu marcar uma, obviamente que ele vai me dar uma fileira apenas com 4 pranchetas, tá? Vamos marcar 2 aqui, porque eu acho que vai ficar mais interessante. E aí eu vou clicar aqui em criar documento, beleza? Olha só, está me mostrando um tour aqui, eu vou tirar. Olha como isso aqui é simples, cara. De uma forma rápida, a gente criou 4 páginas dentro do programa e a gente já poderia começar a criar aqui. Eu vou pegar um objeto qualquer, vou pegar uma forma, por exemplo. Eu vou criar aqui só para vocês entenderem, tá? Quando eu crio aqui uma forma ou algum objeto, perceba que eu tenho agora algumas opções na barra de propriedade do meu Illustrator. Tá? E aqui, como eu estou na aba de camadas, eu também tenho aqui dentro da camada 1, se eu clicar nessa setinha aqui para expandir, eu percebo que eu tenho um retângulo dentro dessa camada, ok? Então, olha só, aqui em cima eu tenho as propriedades desse retângulo, mas eu também poderia mudar aqui para a aba de propriedades e ir mexendo nele, né? Alterando as propriedades dele por aqui. Nesse momento você percebe que eu estou com um traçado marcado, tá? Que é essa opção aqui, ó. Eu poderia aumentar os pixels aqui, deixar ele mais grosso, é só deixar o mouse em cima, tá? Então eu poderia mudar aqui a cor desse traçado, colocar vermelho. E aqui no preenchimento, né, ele tá branco, mas eu poderia colocar, vamos colocar aqui um amarelo, um laranja, né, alguma coisa assim. Vamos deixar aqui um vermelho mais forte, um marrom. Beleza, cliquei fora aqui para poder liberar. Aqui a gente tem o nosso primeiro objeto dentro do Illustrator, que por sua vez está dentro da prancheta 1, tá? Voltando aqui para a aba de camadas, você percebe que eu tenho a camada 1 e eu estou usando a prancheta 1. Como é que eu sei, Adson, que eu estou usando a prancheta 1 de uma outra forma, sem olhar dentro aqui da área de trabalho? Você pode mudar isso aqui para a aba de pranchetas. E aí você tem essa sequência aqui com quantas pranchetas você tivesse. Lembrando que pranchetas são camadas, tá? Então veja bem, eu tenho 4 pranchetas, obviamente a gente consegue enxergar, mas supondo que eu tivesse muitas pranchetas, se eu estivesse criando um e-book, por exemplo, eu teria várias páginas, né? 50, 100 páginas, então eu poderia me perder. Eu poderia ir direto para uma página dessa, que nesse caso se chama pranchetas, clicando simplesmente nela, tá? Clicando nela eu seleciono a prancheta que eu quero. Então aqui eu tenho uma prancheta, beleza? E dentro da prancheta 1 eu tenho aqui esse retângulo, ok? Então ele está simbolizado aqui também na aba de camadas.
Tá dando para você entender até aqui como essas coisas funcionam? Essa é a primeira aula, né, uma aula introdutória, e a depender da interação de vocês, quem sabe eu traga outras aulas aqui de Illustrator, tá? Então é o seguinte, senta o dedo no like aí logo agora, enquanto eu estou te mostrando aqui algumas coisas básicas dentro do programa e quem sabe a gente passa para recursos mais avançados, pretendo realmente trazer aqui umas 10 aulas pelo menos de Adobe Illustrator para vocês, beleza, gente? Fazendo um passeio rápido aqui agora sobre as ferramentas, aqui em cima a gente tem a ferramenta de seleção, que pode ser acessada pela tecla V. Aqui embaixo a gente tem a ferramenta de seleção direta. Olha, deixa eu só fazer uma configuração rápida aqui para vocês entenderem. Se você quiser que vá aparecendo o nome das ferramentas para vocês, vocês usam o atalho Ctrl K e deixa marcada, deixa eu ver aqui, ó, essa opção, mostrar dicas de ferramenta, tá? Eu deixei marcado isso aqui para poder facilitar a memorização aí para vocês, ok? Aqui embaixo a gente tem a ferramenta de varinha mágica, aqui embaixo a gente tem a ferramenta de laço, aqui embaixo a gente tem a famosa Pen Tool, né, a famosa caneta, aqui embaixo a gente tem a caneta de curvatura, aqui embaixo a gente tem a icônica ferramenta de texto, né, para a gente colocar nosso texto. Aqui a gente tem a ferramenta de segmento de linha, aqui a gente tem a ferramenta de retângulo, enfim, tem várias outras ferramentas aqui e funciona de igual modo, agrupadas, como nessa lateral aqui também e dentro de outros programas como você talvez já está acostumado. Para acessar as outras ferramentas desse grupo, basta que você clique e segure e aí você vai ter as outras ferramentas que estão agrupadas junto, né, com essa que está visível aqui. Por exemplo, dentro da ferramenta de retângulo, eu tenho várias outras formas que estão aqui, ok? Se eu clicar nessa setinha aqui do lado, eu consigo minimizar e fico apenas com os ícones dessas ferramentas. Eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar assim, né? Eu prefiro que fique realmente mostrando as outras opções. Vou fechar aqui. Beleza, eu vou parar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito grande, né? Nesse momento está chegando a quase 20 minutos. Claro que depois da edição vai cortar muita coisa, mas é isso aí. Clique em gostei, clique em se inscrever aqui no canal, vai ajudar demais. Quanto mais vocês clicarem aí em gostei, eu vou saber que vocês querem mais vídeos como esse aqui. Valeu? Um abraço, a gente se vê na próxima aula.